Bom, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui organizando esse evento, junto com a professora Vivian Luft. Antes de apresentar as pesquisadoras e palestrantes de hoje, eu queria inicialmente fazer um agradecimento ao apoio recebido pelo Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, no evento, nós convidamos 3 nutricionistas, pesquisadoras, as nossas 3 palestrantes. A primeira palestrante será a professora nutricionista e professora Heloísa Teodoro. A Heloísa tem mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unicinos e atualmente é professora da Universidade de Caxias do Sul, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A nossa segunda palestrante será a nutricionista Heloísa Leite. A Heloísa Leite também tem mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unicinos e trabalha com o tema, pesquisa com o tema de hoje. A nossa terceira palestrante será a Tássia Camargo, nutricionista também. A Tássia fez mestrado no programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e está cursando o doutorado nesse momento no mesmo programa. Agradeço vocês a participação, terem aceitado estarem aqui conosco nesse evento. As 3 pesquisadoras que vão apresentar o trabalho, elas estão envolvidas com a abordagem do tema, com pesquisas, com o tema que envolvem obesidade, tanto geral, obesidade abdominal, quanto ganho de peso, e suas relações com as características principalmente comportamentais, mas um foco principal no sono, na qualidade do sono. Os trabalhos para esse seminário, elas escolheram trabalhos que têm o foco, que abordam esse tema, essas relações, mas estão com 3 diferentes abordagens no sentido de tanto de população de estudo, tanto quanto o desenho, tanto quanto a forma de medir a qualidade ou o sono, bem como métodos de análise diferenciados. O primeiro estudo vai ser um estudo transversal, apresentado pela Heloísa Teodoro, com mulheres trabalhadoras de turnos em uma fábrica. O segundo estudo, o estudo da Heloísa Leite, é um estudo com mulheres também, só que é um estudo de base populacional com uma amostra representativa de mulheres adultas. E o terceiro estudo é um estudo apresentado pela Tássia, será um estudo de corte, que também com mulheres, mas também com homens, também trabalhadores, só que no caso de serviço público de 6 universidades do Brasil. Cada uma vai apresentar em torno de 17 minutos, de forma que no final a gente terá alguns minutos para as perguntas de quem estiver assistindo. Agradeço a participação de vocês e de todos que estão nos ouvindo. Então, Heloísa Teodoro, se quiseres começar. Obrigada. Certo, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde, professora Maria Tereza, professora Vivian, Heloísa, Tássia, né? Agradeço o convite de estar aqui com vocês, né, discutindo sobre sono e obesidade, um tema que a gente estuda há bastante tempo e agora vai poder, então, dividir esses diferentes olhares, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu vou colocar, então, a minha apresentação na tela. Eu só peço depois que alguém sinalize para mim se está tudo ok. Ok, apareceu já, falta só... Apareceu, tranquilo. Tá, obrigada. Então, eu vou iniciar, né, o nosso seminário sobre sono e obesidade, diferentes abordagens. Eu vou falar, então, a relação sobre obesidade abdominal, sono em mulheres trabalhadoras de turno. Inicialmente, antes de eu entrar exatamente nesse tópico, eu só vou fazer uma contextualização do porquê que o sono
é importante para o nosso metabolismo e quais são as possíveis relações, né, tanto metabólicas quanto comportamentais, nessa influência do aumento da prevalência de obesidade. Então, um dos primeiros estudiosos, né, nessa relação do sono foi o Alan, lá em 1971, no qual ele trouxe essa afirmação: se o sono não tem uma função vital absoluta, então é o maior erro que o processo evolucionário cometeu. Né? Então, lá, esses estudos iniciaram em 1971 e já se percebeu a grande influência que a quantidade, né, o número de horas de sono e a qualidade de sono tinham sobre o nosso metabolismo. E a partir daí nós progredimos, né, nesses estudos e estamos entendendo melhor essas relações. Mas todo mundo se pergunta, né, por que a gente dorme, né? Por que a gente precisa desse número de horas de sono e dessa qualidade? Então, foi um processo, né, seletivo, evolucionário, de conservação energética, né, ou seja, o corpo precisava descansar e fazer essas restaurações, principalmente hormonais, e também de consolidação da memória. Então, cada vez mais, os estudos mostram a importância desse número de horas de sono para a consolidação, para a aprendizagem, né, em todo o ciclo da vida. Claro que esse número de horas de sono, eles variam de acordo com o ciclo da vida, a gente vai focar aqui em adultos, mas, então, durante todo o processo, o número de horas de sono e a qualidade do sono é fundamental para as questões hormonais, comportamentais e de aprendizagem e consolidação da memória. Aqui, então, falando mais da questão hormonal, tá? O sono, ele possui uma função vital no equilíbrio entre a leptina e a grelina, tá? Que são os nossos hormônios que regulam a fome e a saciedade. Então, o que a gente tem percebido nos estudos atuais? Pessoas que dormem menos que 6 horas por dia ou que essa qualidade não é adequada, né, se tem uma redução da leptina, que é o hormônio que nos dá a saciedade, e um aumento da grelina, que é aquele hormônio que desperta a fome, né, então as pessoas tendem a comer mais, tá, então tem um aspecto hormonal, mas a gente vai ver também que tem o aspecto comportamental, de se fazer menos refeições com maior volume energético. Tá? Além disso, tem influência sobre os hormônios de bem-estar, então a pessoa que não tem sono suficiente acaba sim tendo, né, um mau humor, e isso é uma questão hormonal, uma questão organizacional também do nosso sistema, consequentemente, né, maiores problemas mentais, e recentemente, né, esse ano saíram duas meta-análises que eu vi, saiu uma meta-análise e uma revisão falando sobre a questão do diabetes tipo 2, né, como ele é relacionado à questão do sono, que a insuficiência do sono é um fator de risco para diabetes tipo 2 pela questão de produção de insulina. Então, também a questão do diabetes, de toda a regulação ali da glicemia, é influenciada por noites de sono mal dormidas ou por horas insuficientes de sono, tá? Bom, então, esse ciclo sono e vigília deve ocorrer de uma forma natural, tá? E como que ele foi organizado? Então, esse ciclo sono e vigília, ele acompanha as horas de sol, né? Isso seria o normal. Então, quando lá o sol nasce, automaticamente a gente desperta, né? E quando o sol está lá se pondo, automaticamente o nosso corpo, ele entra naquele modo de descanso. Então, o nosso organismo, ele acompanha o ciclo claro e escuro que normalmente acontece durante o dia, né? Porém, nós temos algumas situações nas quais a nossa rotina não acompanha esse sistema claro e escuro, né, dos dias, é isso que a gente vai discutir um pouco mais. Então, o sono é uma função biológica, fisiológica, necessária para que o nosso organismo funcione de uma maneira adequada. O ideal são 8 horas de sono, né, mas tem se considerado adequado, então alguns estudos têm mostrado que até 6 horas, né, a gente já consegue ter uma boa adequação, né, em relação à questão metabólica. Isso depende de pessoa para pessoa, tá? Então, de 6 a 8 horas é considerado um número suficiente de horas por dia. A privação é considerada abaixo de 6 horas por dia de sono, tá? E como eu falei, esse ritmo circadiano, ele é regulado pela luz, né? Então, ele foi organizado originalmente de acordo com
o dia pela luz solar. Então, a luz do sol, né, não só a do sol, mas a luz de maneira geral, ela estimula que o nosso organismo se mantenha em vigília, né? Então, ali desperta todas as questões hormonais relacionadas para a gente estar trabalhando e desempenhando as nossas funções durante o dia, tá? Então, isso acontece quando a gente acorda e se expõe à luz, tá? Não só a luz do sol, mas a luz artificial, a luz ali do nosso dia a dia, tá? Então, inicia ali o processo de ativação do sistema ativador reticular ascendente. Então, é ele que desperta ali toda a sincronização para a produção hormonal e para a nossa rotina iniciar, tá? Já o sono, ele é o oposto, né? Então, o sono, ele é ativado pela redução da exposição à luminosidade e também pelo acúmulo de adenosina. O que é a adenosina? Ela é um produto que se acumula a partir do gasto energético, a partir do gasto de ATP. Então, também existe uma relação direta entre o nosso gasto energético e a maior estimulação do sono. Então, a prática de atividade física, ela está, sim, relacionada a uma melhor qualidade de sono, né? Então, quando a gente tem um gasto energético, né, um exercício físico organizado, a gente gasta mais energia, consequentemente gasta mais ATP, e o nosso sono vai ser induzido de uma maneira mais adequada por acumular mais adenosina, tá? Então, os hábitos, os comportamentos que a gente tem durante o dia também vão influenciar a nossa qualidade, a nossa indução do sono. Claro que a atividade física, ela não deve ser praticada logo, né, antes ali do período de dormir, porque também ela produz adrenalina, e a adrenalina é um sinalizador de vigília, tá? Então, a atividade física, ela deve ser praticada durante o dia, mas não próximo ao horário de dormir, né, porque ela pode ter o efeito contrário. Enfim, então, os marcadores, né, que vão estar nos auxiliando ali para a indução do sono é a adenosina e também a questão da redução da luminosidade. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essa relação da exposição a aparelhos eletrônicos e, consequentemente, a piora da qualidade do sono. O nosso ritmo circadiano, né, ele precisa de uma sincronização exógena e endógena, né, como a gente costuma dizer. O que é isso? Então, a produção hormonal que ocorre no nosso organismo, ela acompanha os nossos estímulos externos. Então, se a gente se expõe à luz em horários que deveria estar induzindo sono, vai ativar a vigília e, consequentemente, eu vou ter um descompasso ali no meu sistema interno e externo, tá? Então, essa visão também, né, a gente vai passar ao longo do seminário que, enfim, durante o dia eu preciso me expor à luz, né, para induzir o meu sistema de vigília, mas próximo, então, ali do horário de eu dormir, eu preciso me reservar dessa luminosidade. Então, a prática, muitas vezes, de utilizar o celular, né, antes de dormir, ou trabalhar, né, ficar ali exposto à luminosidade do computador antes de dormir, ou assistir, né, televisão, enfim, a exposição à luminosidade próximo do horário de dormir, ela pode causar essa desincronização, pode ativar a vigília e daí demorar para a pessoa entrar na indução do sono, tá? Então, esse é um dos aspectos que a gente vai conversar também em relação à higiene do sono. Bom, então eu já falei sobre essa indução. A indução do sono, ela é feita principalmente pela melatonina, tá? Que é o hormônio que auxilia aí na indução do sono, e ela é suprimida pela exposição da luminosidade. Então, essa é a principal relação, tá? A sua redução também está relacionada a transtornos de humor, né? Porque se a melatonina induz o sono, né, e a gente tem uma redução de produção de melatonina, consequentemente, a minha qualidade de sono não vai ser tão boa, e eu vou ter também, né, essa questão de mau humor ou outros transtornos de humor no dia seguinte. O cortisol, né, já é o hormônio relacionado à vigília, né, é um hormônio também relacionado ao estresse, e a gente tem uma produção maior durante o dia, tá? E também tem estudos relacionando a insônia e a hiperglicemia relacionado ao aumento do cortisol.
Bom, aqui como eu falei, a questão da glicose, né, o metabolismo da glicose, a produção pancreática de insulina, está diretamente relacionada também ao número de horas de sono e uma melhor qualidade dele, tá? Quando se tem menos de 6 horas, os estudos têm mostrado uma desregulação na produção de insulina, tá? E uma tendência à hiperglicemia durante após as refeições, desculpa, esse controle não é feito de uma maneira tão adequada quanto aquelas pessoas que têm o sono acima de 6 horas e com uma qualidade boa, né? As meta-análises têm chegado a essas conclusões. Então, o sono ele tem essa função vital no controle de glicemia, né? Desde que seja de 6 a 8 horas por dia, com uma produção adequada de insulina. Então, a gente entendeu agora qual é a relação entre o sono, né, a questão metabólica, a produção hormonal, principalmente relacionada aos hormônios insulina, grelina e leptina, e também os de humor, para quem tem uma rotina considerada convencional, né, ou seja, trabalha durante o dia e à noite dorme. Mas nós temos uma parcela da população, cerca de 20% da população, que trabalham à noite. Então, essas pessoas, elas vão dormir durante o dia e à noite vão estar trabalhando. Então, há aquela desincronização, né? A luz do sol não está de acordo com a rotina da pessoa. Então, para essas pessoas, né, que é a população-alvo do estudo que eu vou apresentar, que são trabalhadoras em turno, a gente precisa ter alguns cuidados especiais, né? Então, o problema é que há essa desincronização entre a fase clara e a fase escura, e, consequentemente, essas pessoas tendem a dormir menos e com uma pior qualidade do seu sono. Então, aqui, só evidenciando essa meta-análise, mostrou que a redução de horas de sono está diretamente relacionada com o aumento da circunferência da cintura e obesidade abdominal. Eu vou focar na obesidade abdominal, porque é aquela obesidade, né, o acúmulo de gordura na região abdominal, que está relacionado ao maior risco cardiovascular. Então, essa meta-análise demonstrou isso, tá? A redução de horas de sono está associada a um aumento de circunferência da cintura por diversos estudos, né? Na verdade, só um não chegou a essa conclusão ao fim da sua metodologia, ao fim do seu curso. Esse outro estudo eu trouxe para mostrar como o impacto nas mulheres da redução de sono é maior do que nos homens, tá? Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, que está mostrando a classificação do IMC, tá? O índice do IMC, pelo número de horas de sono, o que a gente consegue ver? A barra preta representa as mulheres e a branca os homens, tá? Então, aqui, ó, as mulheres em privação de sono, aqui abaixo de 6 horas de sono por dia, olha como isso impacta na questão do IMC. Então, elas têm um IMC muito mais elevado do que os homens sobre a mesma condição. Então, também vários estudos têm mostrado que a privação de sono e a baixa qualidade de sono tem um impacto maior na saúde da mulher do que a dos homens, tá? Não estou desmerecendo, não estou tirando a questão de que o homem também deve prestar atenção na sua qualidade de sono, mas a questão hormonal impacta mais diretamente a mulher do que o homem nesse aumento do IMC e da circunferência da cintura também, que é o que a gente mostra aqui nesse próximo gráfico, tá? Então, esse aqui está verificando a questão da circunferência da cintura em centímetros em relação à qualidade do sono, tá? Intercídio de qualidade do sono. O que a gente vê? Que a pior qualidade de sono, tá? Fez com que tivesse uma maior circunferência da cintura. Agora, conforme for melhorando a qualidade do sono, olha só como para as mulheres teve um efeito bem maior de redução de circunferência da cintura do que nos homens. Eles mais ou menos mantiveram aqui, né, a mesma média de circunferência da cintura, quando que nas mulheres a melhora da qualidade de sono impactou muito mais na redução da circunferência da cintura, tá? E em relação à nutrição, então, os principais aspectos são os hormonais, grelina e leptina, e comportamentais, então, em relação à redução do número de refeições, a substituição dessas refeições, então se percebe a troca de um prato completo, né, com arroz, feijão, carne e saladas por lanches, né, então a preferência por lanches em maior densidade calórica
em poucas refeições, tá? Então, acontece aí os bolos de alta densidade energética e uma piora da qualidade dessa refeição. E isso está induzido também, em partes pela questão hormonal e em partes pela questão comportamental, porque também há uma mudança na rotina de vida, tá? Alguns estudos também mostram o aumento do consumo de açúcar, né, alimentos açucarados, por pessoas que têm uma pior qualidade de sono e uma redução da qualidade de sono, tá? Então, aqui há uma discussão se é a questão hormonal ou também uma questão compensatória, né? Já que eu dormi pouco, já que eu estou mal-humorado, eu vou consumir mais açúcar para me sentir melhor. Então, tem todos esses aspectos que são discutidos em relação à questão do açúcar e da redução da qualidade de sono. Então, agora eu vou falar sobre os principais resultados, né, que foram encontrados numa parte do estudo que conduzimos, né, como a tese do meu doutorado. Então, esse é o artigo que foi publicado na Public Health Nutrition, agora recentemente, né, que traz, então, os aspectos comportamentais e obesidade abdominal em mulheres trabalhadoras de turno aqui do Rio Grande do Sul, tá? Juntamente com a professora Maria Tereza, que está conduzindo o seminário. Então, os métodos, né, foram 450 mulheres trabalhadoras em turno, na qual a gente aplicou um questionário pré-codificado, pré-testado, e verificamos, então, algumas medidas antropométricas, como a circunferência da cintura. A gente utilizou o ponto médio, né, entre a crista ilíaca e a última costela, e classificou-se como obesidade abdominal aquelas que possuíam uma circunferência da cintura maior, que 88 centímetros, foram aquelas classificadas com obesidade abdominal. O sono, nós questionamos ela sobre o número de horas de sono habitual durante a semana e nos finais de semana, tá? Então, isso nos últimos 30 dias, e foi feita uma média desse número de horas. Também utilizamos, não para esse estudo, mas para pesquisa maior, a utilização do actígrafo, né, que é um equipamento que monitora a qualidade de sono, que foi utilizado por 48 horas. Como principais resultados, então, a gente encontrou uma prevalência de obesidade abdominal em 44%, tá? Então, foi uma prevalência elevada para uma população adulta, né, que está ativa, que está trabalhando. Então, isso também foi um alerta, né, da alta prevalência de obesidade abdominal nessa população. E aqui, o que foi associado, então, a esse aumento da prevalência de obesidade abdominal? A idade, né, quanto maior a idade, maior foi a prevalência de obesidade abdominal, assim como estar casado, né, ter um companheiro, o tempo de trabalho, há quantos anos a pessoa estava na empresa. Então, mais que 6 anos foi um fator que apresentou uma maior prevalência de obesidade abdominal por maior exposição ao trabalho noturno, né? Então, elas trabalhavam em turnos fixos, não rotativos, tá? O número de horas de sono, menos que 5 horas de sono, foi associado à maior prevalência de obesidade abdominal, assim como não praticar atividade física, realizar menos que 3 refeições por dia e trabalhar no turno noturno, tá? Após, então, a análise multivariada, após o controle dos fatores de confusão, o que permaneceu na análise? Aqui a gente fez uma análise por níveis, né? Primeiro, os demográficos e socioeconômicos, então permaneceu associado ao desfecho obesidade abdominal, idade, né? A maior idade, estar com um companheiro, o nível, então, de trabalho, né? Trabalhar à noite permaneceu associado ao desfecho. A questão de ser fumante atual mostrou-se como redução para obesidade abdominal, mas a gente fez essa discussão no artigo que isso é uma fake news, né? É um falso benefício, né? Ou seja, as mulheres que tiveram, né, essa menor prevalência em relação ao hábito de fumar, isso é momentâneo, por uma troca de comportamento, mas a longo prazo a gente enxerga que isso não existe nenhum benefício, muito pelo contrário, traz muito mais malefícios e pode levar ao aumento, novamente, da obesidade abdominal, tá? Assim como consumir menos do que 3 refeições por dia. Aqui na análise multivariada, a gente percebe que horas de sono não se manteve associado ao desfecho.
Então, a gente realizou uma análise estratificada, tá, do número de horas de sono pelo trabalho em turno, tá? Então, aqui que a gente enxerga a bolinha preta são as mulheres trabalhadoras à noite, tá? E aqui o quadrado branco, aquelas que trabalhavam de dia, ou a gente chamou de turno híbrido, porque pegava uma parte da noite também, era até as 10 horas da noite quem trabalhava à tarde. Então, o que a gente percebe, né? Que a razão de prevalência das mulheres que trabalhavam à noite e tinham menos do que 5 horas de sono para prevalência de obesidade abdominal foi muito maior do que aquelas que trabalhavam no dia. Então, estratificando para o turno de trabalho, a gente percebe esse efeito da redução de horas de sono bem presente nas mulheres que trabalhavam à noite, sob o aumento da prevalência de obesidade abdominal. Então, as nossas conclusões desse estudo mostram que as mulheres que trabalhavam à noite precisavam de orientação, né, em relação aos aspectos comportamentais, porque menos refeições por dia, menos horas de sono, não praticar atividade física está diretamente associado ao aumento da obesidade abdominal. E, por fim, as questões da higiene do sono, então, como eu falei anteriormente, né, dormir em ambientes silenciosos, escuros, é muito importante a questão da luminosidade para a qualidade do sono, tá? Não estar em ambientes muito quentes, o calor desfaz os despertares maiores durante a noite. Não se expor à luminosidade antes de dormir, quer seja por televisão, celular, computador, né? Então, isso tudo ativa a vigília. Não abusar dos estimulantes, como café ou prática de atividade física antes de dormir. Alguns estudos sugerem a fragmentação do sono durante o dia como uma estratégia de qualidade. Por exemplo, fazer cochilos durante o dia pode auxiliar na questão de descanso e de recomposição das questões hormonais. Contudo, isso ainda é um pouco controverso. Para algumas pessoas tem efeito positivo, mas para outras, aquelas que têm uma inércia do sono, acaba tendo um efeito contrário, porque ela induz o sono e acaba ficando sonolenta durante o dia. Então, essa estratégia tem que ser avaliada de forma individual. Certo? Então, eu agradeço, né, a todos que estão nos assistindo, né, e por estar aqui compartilhando essas informações. Agora, pode ficar à vontade. Tá. Muito obrigada, Heloísa Teodoro, muito obrigada pela tua apresentação, os resultados vão contribuir com a nossa depois breve discussão. Agora eu vou passar para a Heloísa Leite apresentar o seu estudo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu peço uns minutinhos apenas para conseguir compartilhar minha apresentação. Ok, estão todos conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Ok. Então, inicialmente, boa tarde. Eu gostaria também de agradecer à professora Maria Tereza e à professora Vivian pelo convite. Que nem a Heloísa Teodoro, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. E hoje eu vou apresentar para vocês, então, alguns resultados de um dos artigos da minha tese, que atualmente, então, ele está em fase de revisão, também na revista Public Health Nutrition. Eu espero que brevemente vocês consigam ter acesso a ele na íntegra também. E ele é intitulado, então, Efeitos Diretos e Indiretos da Associação entre Má Qualidade do Sono e Medidas Antropométricas em um estudo de base populacional com mulheres do sul do Brasil. Bom, então, a parte inicial da minha apresentação, então, vem apenas para corroborar a apresentação da professora Heloísa Teodoro. Como vocês já viram, então, na apresentação da professora Heloísa, são diversas as situações, né, que podem levar, então, podem contribuir para a ocorrência da obesidade, e dentre elas, atualmente, os problemas do sono, então, estão ganhando bastante destaque, estão sendo bem mais explorados pelo meio científico. Como a professora Heloísa Teodoro também já mostrou na apresentação dela, muitos estudos, diversos estudos já evidenciaram, né, então, que um sono com tempo inadequado e um sono de má qualidade, eles predispõem, então, os indivíduos
há uma maior ocorrência tanto da obesidade geral como de obesidade abdominal. Então, os mecanismos pelos quais, então, essa associação entre os problemas do sono e a obesidade, ela pode acontecer, então, eles ainda estão sendo estudados atualmente. Entretanto, uma das formas mais comentadas e debatidas pela literatura refere-se a uma via indireta mediada, então, pelas questões comportamentais. Então, a professora Heloísa Teodoro também comentou que já foi evidenciado na literatura que os problemas do sono, eles podem levar a uma redução da secreção do hormônio leptina, que é o hormônio da saciedade, né? E podem ocasionar também um aumento da secreção do hormônio grelina, que é o hormônio do apetite, e também induzir um aumento de consumo de alimentos com alta densidade energética, né? Isso pode ocasionar, então, no aumento do consumo energético diário também. Além disso, uma noite de sono inadequada, ela pode causar cansaço ou fadiga durante o dia, resultando na restrição da prática de atividade física ou no aumento de comportamentos sedentários, e isso pode resultar também na diminuição do gasto energético, contribuindo, então, para esse desbalanço energético, né, que pode ocasionar na obesidade. Embora, ainda assim, essa via mediada por questões comportamentais, ela está sendo bastante discutida atualmente na literatura, são poucos os estudos, poucos os artigos que já investigaram, então, estatisticamente, qual seria, então, o papel desses fatores comportamentais, então, na associação entre os problemas do sono e a obesidade. Então, em vista disso, então, o objetivo principal do meu artigo foi investigar os efeitos totais, diretos e indiretos, na associação entre má qualidade do sono com o índice de massa corporal e a circunferência da cintura, então, considerando o consumo de alimentos de alta densidade energética, a prática de atividade física e o comportamento sedentário como variáveis intermediárias. O meu artigo, ele faz parte de um estudo maior, que é intitulado Condições de Vida e Saúde de Mulheres Adultas, estudo de base populacional no Vale dos Sinos, avaliação após 10 anos, que foi realizado, então, no âmbito do PPG em Saúde Coletiva da Unicinos, e sob coordenação dos pesquisadores doutora Maria Tereza Anselmo Linton e o doutor Juvenal Soares Dias da Costa. Então, trata-se de um estudo observacional transversal, foi realizado com base populacional, né, com mulheres entre 20 e 69 anos de idade, e que residiu, então, na zona urbana do município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Foram excluídas do estudo, então, aquelas mulheres que não residiam no domicílio sorteado, aquelas mulheres que não tinham condições ou físicas ou cognitivas para participar da pesquisa, e as gestantes em qualquer idade gestacional. Então, o tamanho amostral, ele foi estimado a partir dos diferentes desfechos que estavam previstos no estudo maior, e optou-se, então, por escolher aquele tamanho da amostra, o resultado com o maior tamanho de amostra necessário. Então, assim, foi escolhido o resultado de 1.281 mulheres para participar, então, do estudo. Foi realizada uma amostragem por múltiplos estágios, ou seja, foram sorteados inicialmente os setores censitários, posteriormente foram sorteadas quadras, depois as esquinas, depois foram selecionadas as casas das mulheres para participarem do estudo. Para a coleta das informações de interesse, foi utilizado um questionário padronizado, pré-codificado e testado. A circunferência da cintura, ela foi aferida com fita métrica, e o peso e a altura foram aferidos com balança portátil analógica e o estadiômetro portátil também, respectivamente. Então, as entrevistas, elas foram realizadas todas por entrevistadores treinados e no domicílio das mulheres selecionadas, e foram realizadas, então, entre fevereiro e outubro de 2015. No final do trabalho de campo, também foi realizado um controle de qualidade, onde foram selecionados 10% da amostra, e essas foram entrevistadas, então, por telefone. E o estudo maior foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicinos. Bom, então, em relação aos meus desfechos, o índice de massa corporal foi avaliado pelo peso e altura foram aferidos, né?
A circunferência da cintura, ela foi aferida na metade da distância entre o último arco costal e a borda da crista ilíaca. A minha exposição, então, foi um score de má qualidade do sono. Esse score, ele foi avaliado por meio do instrumento Pittsburgh Sleep Quality Index. É um instrumento que já foi validado e traduzido no Brasil, então foi utilizado essa versão já traduzida aqui para o português. Então, ele é um instrumento que avalia qualidade e duração do sono e outros problemas do sono no último mês. Então, ele é um instrumento que tem 7 componentes. Para cada um desses 7 componentes, existe um score que varia de 0 a 3 pontos, sendo, então, que o score total desse instrumento, ele varia de 0 a 21 pontos. Então, quanto maior a pontuação, quanto maior o score nesse instrumento, pior é a qualidade do sono da entrevistada. Bom, em relação às variáveis intermediárias, foram escolhidas, então, a prática de atividade física semanal em horas. Essa atividade física ela foi avaliada por meio da prática de deslocamento e atividade física de lazer. É um instrumento IPAC, versão curta. O tempo de comportamento sedentário no lazer também foi avaliado durante a semana em horas. Foi avaliado por meio de um instrumento elaborado pelos próprios pesquisadores do PPG. E avaliou o tempo de comportamento no lazer, como assistir televisão, utilizar computador, tablet, celular, como forma de lazer. E também o consumo mensal de fast food, que foi avaliado, então, por meio de um questionário de frequência alimentar dos últimos 3 meses. Bom, as análises do meu artigo, elas foram realizadas por meio da análise de caminhos, ou PEF-análises, que é uma análise, então, que permite a estimação simultânea de diversas relações de dependência que já foram estudadas e hipotetizadas previamente pelo pesquisador. Então, no caso, como eu já sabia, eu já teria um modelo teórico, a priori, do que eu consideraria como variável mediadora, variável de exposição e variável de desfecho, optei por esse tipo de análise, por poder investigar ao mesmo tempo todas essas relações entre o sono, as variáveis comportamentais e a obesidade. Então, no total das 1.281 mulheres que foram selecionadas para fazer parte do nosso estudo, então, houve 153 perdas e havia 11 informações incompletas, que resultou, então, em 1.117 mulheres para análise do meu estudo. Em relação à análise de caminhos, então, a PEF-análise, a gente verificou que o aumento do score do PSQI estava associado com uma menor prática de atividade física semanal. Ou seja, quanto pior era a qualidade do sono das mulheres, menor era a prática de atividade física semanal que elas relataram. Também foi verificado que quanto maior era a prática de atividade física semanal, menor era o valor da circunferência da cintura e menor era o valor do índice de massa corporal das mulheres. Infelizmente, a gente não verificou uma associação entre a pior qualidade do sono e a circunferência da cintura e o índice de massa corporal. E também não verificamos uma associação entre a pior qualidade do sono e o comportamento sedentário no lazer e o consumo de fast foods. Em relação, então, aos efeitos indiretos, nós verificamos que houve um efeito indireto total significativo entre a associação da pior qualidade do sono com a circunferência da cintura via os 3 fatores comportamentais: atividade física, comportamento sedentário e o consumo de fast foods. Porém, individualmente, apenas o fator comportamental, a prática de atividade física, é que a gente verificou uma associação significativa. Ou seja, aquelas mulheres que indicaram pior qualidade do sono, elas tinham um maior valor de circunferência da cintura via a menor prática de atividade física semanal. Então, individualmente, a gente não verificou uma associação via o comportamento sedentário no lazer e via o consumo de fast foods.
Em relação ao desfecho, então, do índice de massa corporal, a gente também não verificou nenhum efeito indireto significativo. Bom, então, esse estudo mostrou que as mulheres que tinham, então, uma pior qualidade do sono, elas apresentaram um maior valor de circunferência da cintura, então, por meio dessa menor prática de atividade física semanal. Então, como já foi mostrado inicialmente, a prática de atividade física, ela pode ser, então, um fator comportamental que pode mediar, então, essa associação entre os problemas do sono e a obesidade, né, justamente porque uma má qualidade do sono pode estar causando fadiga durante o dia e pode resultar, então, na menor prática de atividade física diária e, consequentemente, num menor gasto energético. Então, um outro estudo que foi realizado na Austrália, só que com trabalhadores, também encontrou um resultado semelhante. No caso, eles encontraram que a prática de atividade física mediou a associação entre problemas do sono e IMC, ou seja, as mulheres e homens eram a população do estudo. Aqueles que tinham uma pior qualidade do sono, eles tiveram um maior IMC também via uma menor prática de atividade física. E outro estudo também realizado nos Estados Unidos, então foi um estudo experimental com 18 adultos. Esses 18 adultos, eles passaram por uma semana de restrição de sono, então sono com era 5 horas de sono por noite, por dia, né, por noite. E isso ocasionou, então, na redução de 24% na prática de atividade física moderada e vigorosa durante o dia. Bom, então, algumas limitações eu preciso mencionar sobre o meu estudo, meu trabalho, né? Primeiro, o instrumento que eu utilizei, o Pittsburgh Sleep Quality Index, é um instrumento que avalia o sono de forma subjetiva, ou seja, essas medidas, elas podem estar sujeitas aos vieses de memória, ou seja, as mulheres podem ter subestimado um pouco os problemas do sono, as horas de sono. Esse estudo também é um estudo com delineamento transversal, ou seja, a gente não pode estabelecer uma relação causal entre a qualidade do sono, a pior qualidade do sono e a obesidade ainda, né? Também sabe-se que existe uma associação bidirecional entre o sono e a obesidade, entretanto, é uma associação principalmente relacionada com a síndrome da apneia obstrutiva. Então, alguns estudos já mostraram que indivíduos que têm obesidade, eles podem ter uma maior chance de ter síndrome da apneia obstrutiva, porém, não foi o foco do meu estudo investigar um distúrbio do sono como a síndrome da apneia obstrutiva. E também já foi mostrado em alguns estudos que a prática de atividade física pode influenciar na qualidade do sono também. Então, também é uma associação bidirecional que pode ter causado essa limitação no meu estudo. Ainda assim, então, esse estudo ele foi o primeiro que já verificou essa associação, então, entre a má qualidade do sono e a circunferência da cintura, então, via essa menor prática de atividade física semanal. Então, isso possibilita que novas hipóteses sejam testadas, então, em estudos longitudinais, e que utilizem, então, medidas objetivas do sono para comprovar, então, esse resultado. Então, novamente, obrigada pelo convite, obrigada a todos os presentes que estão assistindo essa live, e era isso. Obrigada, Heloísa, obrigada pela apresentação, e foi excelente a apresentação, trazendo dados, convergindo e complementando o estudo da Heloísa, Teodoro, e agora vamos passar, então, Tássia, que vai exatamente trazer os dados de um estudo longitudinal agora. Muito obrigada, Tássia. Eu que agradeço, professora, eu vou só compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vocês podem me avisar se estiverem visualizando, por favor. Ok. Ok? Tá bem. Okay. Bom, então, eu sou a Tássia, vou dar sequência ao nosso seminário.
Hoje eu vou falar sobre os resultados do meu artigo, que é originado da minha dissertação de mestrado, que foi publicado na revista Sleep Medicine. O título em português é Problemas de Sono e sua associação com o ganho de peso e o ganho de cintura, no estudo longitudinal de saúde do adulto, o ELSA Brasil. Bom, dando alguns números sobre a obesidade, que a gente sabe que ela tem crescido rapidamente, em especial nas últimas 3 décadas. E somente em adultos, o Global Burden of Disease refere que em 2015, 603,7 milhões de pessoas eram obesas no mundo todo. Isso sem contar, então, crianças, né, que se sabe que também tem crescido a obesidade entre elas. E o alto IMC contribuiu em 2015 também para 4 bilhões de mortes. Como nós vínhamos falando, a obesidade é multifatorial e seguindo nesse fluxo de comportamentos, 2 dos principais fatores já associados são os hábitos alimentares inadequados e também o baixo nível de atividade física. E de uns anos para cá, o sono também tem sido apontado como um possível contribuinte, tanto em quantidade quanto em qualidade, principalmente por por participar de funções que afetam a saúde física e a saúde mental, e tem sido associado às principais doenças crônicas não transmissíveis em outros estudos, desde diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Mas vários estudos sobre o tema sono, obesidade, em especial, são realizados em outros países e acabam explorando apenas a duração de sono. E outras características do sono, assim como as meninas também abordaram, como problemas de sono, têm sido menos investigados, em especial em países em desenvolvimento, como o Brasil. Deste modo, o nosso objetivo foi avaliar a associação entre a presença de problemas de sono e o ganho de peso e o ganho de cintura no estudo longitudinal de saúde do adulto, como eu mencionei, o ELSA Brasil. O ELSA Brasil é um estudo de coorte multicêntrico, ou seja, que acompanha os indivíduos ao longo do tempo, composta por 15.105 funcionários ativos e aposentados, tanto homens e mulheres, que tinham na linha de base entre 35 a 74 anos de idade, tá? De instituições públicas de ensino de 3 regiões do Brasil, que são Sul, Sudeste e o Nordeste. Neste mapa, a gente tem as cidades nos quais o ELSA tem um centro presente, que é Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e Salvador. Então, como eu mencionei, na linha de base, foram recrutados 15.105 participantes, e a linha de base, que é conhecida como Onda 1, ocorreu entre 2008 e 2010, e a segunda visita, ou Onda 2, como nós chamamos, ocorreu entre 2012 e 2014. Então, dá mais ou menos 4 anos entre uma visita e outra. A partir desse recrutamento da linha de base, nós fizemos algumas exclusões para chegar na nossa amostra final. Então, nós fizemos as seguintes exclusões: aqueles que não tinham dados de peso e nem de cintura, nem dados de sono ou sem dados em outras covariáveis, uma ingestão dietética implausível, que seria um consumo dietético de menos de 600 calorias por dia ou mais de 6.000 calorias por dia. Depois, excluímos aqueles que tinham cirurgia bariátrica prévia ou entre as visitas, aqueles que morreram entre as visitas, o que não foram os participantes que não compareceram à segunda visita, e aqueles que não tinham dados de peso ou de cintura no segmento. Com isso, a nossa amostra final foi de 13.030 participantes. A nossa exposição foi a presença de problemas de sono, tá? Para isso, nós utilizamos a seção D do instrumento chamado Clinical Interview Schedule Revised, o CISR. Ele é um questionário que foi previamente adaptado e validado para o português, porém, ele é utilizado comumente para a avaliação da saúde mental, e uma das sessões aborda os problemas de sono. As questões deste instrumento são sobre a dificuldade de iniciar ou de manter o sono ao longo da noite. E a presença de problemas de sono é caracterizada quando o score,
é maior ou igual a 2 pontos. E a gente, então, teve uma avaliação longitudinal com esses desfechos, conseguimos avaliar de uma visita para a outra. Os nossos desfechos, portanto, são ganho de peso e o ganho de cintura elevados. O ganho de peso anual foi registrado como em quilos por ano e considerado elevado se acima do percentil 90, que daria em torno de 1,65 quilos por ano, e o ganho de cintura, registrado em centímetros por ano, considerado elevado se também acima do percentil 90, que daria 2,41 centímetros por ano. E o ganho de peso anual e o ganho da circunferência anual, eles foram calculados considerando a diferença dessas medidas entre as visitas e dividido pelo tempo ocorrido entre as visitas em anos. Como eu mencionei, em torno de 4 anos entre uma visita e outra. Nós utilizamos para a nossa análise principal a regressão de Poisson com variância robusta, pelo fato de o nosso desfecho ser binário, desenvolveu ou não desenvolveu esses desfechos, com ajustes para possíveis variáveis de confusão, que eu vou explicar mais adiante. Chegamos nos resultados. Essa é a nossa tabela 1, que apresenta as características da amostra. Na coluna da direita, nós temos as características da amostra geral. E aqui, na coluna da esquerda, a primeira coluna, as características dos participantes com problemas de sono, e ao lado, daqueles sem problemas de sono. Aqueles com problemas de sono, que nós tivemos 4.336 participantes. De modo geral, a idade, em relação com aqueles com problemas de sono, a média de idade foi menor, a maioria eram mulheres, 61,6% das pessoas que tinham problemas de sono eram mulheres. Também avaliando características como IMC, ou medida da cintura, e nessa parte da tabela, o consumo energético também maior comparado àqueles que não tinham problemas de sono, e até mesmo comparado com a amostra geral. Essa é a continuação da tabela 1, ainda com algumas características como nível de atividade física, que é importante de mencionar, já que nós temos falado desses fatores, que a atividade física naqueles que que tinham problemas de sono foi menor comparado àqueles que não têm problemas de sono, bem como a maioria, isso em todas as categorias, a maioria era de pessoas ativas e sem turno de trabalho noturno, plantão, neste caso aqui. A nossa tabela 2, nós fizemos os fatores associados à presença de problemas de sono na linha de base, então, do ELSA Brasil, colocando fatores como idade, o sexo, a escolaridade, a cor de pele, e a renda nessa primeira parte da tabela. Apresentaram razões de prevalência significativamente maiores ser do sexo feminino, o que corrobora com o que as meninas falaram anteriormente, o impacto parece ser maior em mulheres. Também o nível de escolaridade, onde o ensino superior foi a nossa referência, então todas as outras escolaridades apresentaram razões de prevalência significativas. Na coluna, importante mencionar que na coluna da direita nós temos os valores já ajustados, e a coluna da esquerda são os valores brutos. Essa é a continuação da tabela 2, onde também tivemos razões de prevalência significativamente maiores naqueles que eram fumantes, naqueles que tinham um consumo calórico maior, nós registramos como a ingestão dietética a cada 500 calorias, e no penúltimo item, o consumo de álcool a cada 4 doses por semana. Deixei por último a atividade física, em especial, para demonstrar que aqueles que praticavam atividade física vigorosa no lazer, que era o percentil 90, tiveram uma menor prevalência de problemas de sono quando comparados com aqueles que não faziam atividade física, aqui registrado como o percentil 10, ou seja, mais uma vez, corrobora com alguns dos dados mencionados pelas meninas anteriormente. Por fim, a tabela 3, onde estão apresentados os nossos resultados principais, que são, então, a associação dos problemas de sono com o ganho de peso e o ganho de cintura.
Aqui nós temos primeiro o do ganho de peso e abaixo o ganho de cintura. Nós temos 6 modelos de ajuste, que vai de um é o modelo não ajustado, e nós ajustamos para as seguintes variáveis. No modelo 2, para a idade, sexo, a cor de pele, a renda per capita, o nível de escolaridade e o centro de investigação do qual os participantes faziam as suas entrevistas, que foi significativo do modelo 1 ao modelo 5. Aí o modelo 3, nós ajustamos para as variáveis anteriormente citadas, mais o tabagismo e mais o consumo de álcool em doses por semana. O modelo 4, nós ajustamos para o modelo 3, mais a ingestão dietética total, diária, e o nível de atividade física no lazer. E o modelo 5 para as variáveis anteriormente citadas, mais o estado nutricional basal, que no caso seria o IMC, para o desfecho de ganho de peso, ou a medida da cintura basal para o desfecho de ganho de cintura. Tanto para o ganho de peso quanto para o ganho de cintura, os modelos foram significativos do primeiro modelo ao modelo 5. Mas eles deixaram de ser significativos no modelo 6 quando nós ajustamos para os transtornos mentais comuns, como o instrumento utilizado para a retirada, né, do caracterização da exposição era sobre saúde mental, então nós ajustamos para este fator. Aqui, já fazendo uma breve discussão ainda na mesma tabela, é importante reforçar que o ajuste para o IMC ou para a medida da cintura basal no modelo 5 pode ser considerado um hiperajuste, porque pode indicar uma associação prévia na etiologia do ganho de peso ou do ganho de cintura, ou talvez causalidade reversa. Ao mesmo tempo, ainda no mesmo slide, na verdade, quando a gente ajustou para o transtorno mental comum, o que a literatura refere é que há uma relação bidirecional entre sono e saúde mental, porque o sono poderia causar alguns sintomas de saúde mental, bem como eu posso ter algum transtorno mental comum e, como consequência, desenvolver problemas de sono. Deste modo, a variável transtorno mental comum poderia ser um confundidor ou talvez até um mediador nessa relação. De qualquer forma, ter problemas de sono, só reforçando aqui ainda que no ganho de peso, o risco foi 11% maior naqueles que tinham problemas de sono e para o ganho de peso, e 19% maior para aqueles que tinham problemas de sono para o ganho de cintura. Mas, de qualquer forma, ter problemas de sono pode ser, então, visto como um marcador para maior ganho de peso e de cintura, sendo que o de cintura é um pouco maior, e alguns dos mecanismos propostos na literatura já sobre essa relação podem ser, ao menos parcialmente, devido a algum transtorno mental comum. Aqui sobre os mecanismos, reforçando o que a Heloísa Leite explicou previamente, que quando eu tenho um sono inadequado, tanto em quantidade como em qualidade, eu posso ter mais oportunidades para comer, se for uma curta duração, então, por estar mais tempo acordado, eu tenho mais disponibilidade, né, de mais oportunidades. Com isso, um aumento da ingestão energética mesmo diante não do aumento da fome fisiológica, então uma tendência a preferir alimentos mais palatáveis e mais densos energeticamente, como ultraprocessados, fast foods. E também a redução das atividades físicas, porque eu posso ficar mais cansado pelo fato de dormir mal ou dormir pouco, e com isso eu vou praticar menos atividade física, vou, por consequência, ter um gasto energético reduzido, o que também levaria ao ganho de peso. Neste caso, esses dois fatores seriam considerados como mediadores nessa relação entre sono e o ganho de peso / obesidade.
Portanto, nos leva, como a gente ajustou para essas variáveis, nós ajustamos para a dieta e para o nível de atividade física, e mesmo assim o resultado foi significativo até chegar no ajuste do transtorno mental comum, o que nos leva a pensar que existem outros mecanismos envolvidos nessa relação. E o que a literatura cita, assim como a Heloísa também mencionou, são alterações nos hormônios grelina e leptina. A grelina é o hormônio responsável pela regulação da fome e consequente redução do hormônio leptina, que é responsável pela saciedade, o que levaria então ao ganho de peso, e também alterações no hormônio cortisol, que ao longo do tempo e com este hormônio em excesso, é possível que haja um aumento de gordura, em especial na região abdominal. Então, o que levaria para essa explicação de um maior risco para em relação ao aumento da cintura, ganho de cintura. As limitações do estudo foi que a nossa avaliação das características do sono foi por um método indireto, então as informações são autorreferidas pelo questionário e, portanto, subjetivas. O questionário que nós utilizamos, o CISR, ele não foi desenvolvido somente para a avaliação do sono, como eu expliquei lá no início, ele é desenvolvido para avaliação de saúde mental, com sessões que abordam diferentes sintomas, e um deles são os problemas de sono. Por outro lado, os pontos fortes é que esse instrumento ele possui perguntas similares à do PSQI, que é o questionário que as meninas mencionaram também antes, o nosso tamanho amostral, uma ampla faixa etária e também um delineamento prospectivo, porque muitos dos estudos já realizados sobre o tema, mais em outros países, em especial, são realizados estudos transversais, onde a gente não consegue estabelecer a temporalidade, o que veio primeiro, se veio o problema de sono ou o ganho de peso, ou vice-versa. E também uma contribuição para preencher uma lacuna científica sobre outras características de sono, além da duração, porque aos poucos têm surgido mais estudos com outras características que não seja somente a duração, se dorme pouco ou dorme muito, que o dormir muito também tem sido estudado como fator de risco para alguns desfechos. Como conclusão, os nossos resultados indicaram que ter problemas de sono está associado a um maior risco de desenvolver o ganho de peso e o ganho de cintura elevados, mas não de forma independente aos transtornos mentais comuns. E também que, embora a contribuição de problemas de sono como parte do diagnóstico do transtorno mental comum mereça ser mais explorada, a promoção de um sono de mais qualidade, dentro do possível, bem como uma maior atenção para a saúde mental, pode ser uma forma complementar de outras ações de estilo, em especial relacionadas ao estilo de vida, como nós temos abordado aqui no seminário, que essas ações que objetivam a prevenção e o tratamento da obesidade. Muito obrigada. Só parar a transmissão. Então, a professora Maria Tereza teve um pequeno problema aqui com a sua conexão. Não sei se a prof. Vivian quer continuar aqui o encerramento. Bom, na verdade, hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, né? Combinando agora com a queda da conexão da professora Maria Tereza. Mas eu acredito que tenha sido muito bom, assim, para quem pode acompanhar. Eu falo por mim, acho que ficou interessante a maneira como vocês complementaram a informação uma das outras. Os comentários no chat ao vivo, eles são elogios para a apresentação de vocês. Pessoal, desculpa, caiu bem no final da apresentação. Não sei se foi só o meu que caiu. Foi? Sim. Tá. Bom, Tássia, mas eu assisti, deu para ver, foi no último slide que caiu.
Eu queria... Nós estamos bem na hora, mas 1h05. Eu acho que eu queria abrir, ver se alguém quer fazer alguma pergunta antes de encerrar, antes de eu fazer um comentário final, e vamos abrir, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Não sei se a Vivian está enxergando as perguntas. Se aparece para alguém, para vocês. Eu revisei os comentários que aparecem no chat ao vivo e eles, na verdade, são elogios à apresentação, das diferentes apresentações, assim, ao grupo como um todo. Não surgiu nenhuma pergunta pontual. Tá ótimo. Então, assim, eu queria dizer para vocês, eu achei excelente a apresentação de vocês. E o que eu gostaria de destacar, além da qualidade da apresentação, da relevância do tema, um tema muito atual, e o que vocês trazem, que em termos de saúde pública tem mais relevância ainda, porque vocês trabalharam praticamente com fatores de risco modificáveis. Todos os fatores de risco que vocês estudaram em relação tanto ao desfecho quanto às exposições, que é a qualidade de sono, eles são fatores de riscos modificáveis, tais como fumo, tais como álcool, tais como atividade física. Então, isso tem uma relevância muito grande, e ficou claro após a apresentação de vocês que o que sugere em termos de novos estudos, não só aprofundar no estudo e continuar o estudo do papel mediador e de modificador de efeito, também fica claro quando a gente assiste às 3 apresentações, que tem um papel de modificador de efeito que merece ser mais investigado, além da mediação, e bem como o papel dos transtornos mentais comuns nessa relação. E a minha sugestão é que o papel de transtornos mentais comuns nos três estudos e nas 3 populações que foram investigadas, e nesse tema, ele pode também seguir a mesma linha de investigação, tanto como mediador, tanto como modificador de efeito e fator de risco. Então, é o meu comentário. Não sei se a Vivian quer fazer algum comentário maior, adicional, mas vocês estão de parabéns, e ficamos bem dentro do tempo, se considerar que estava meio que caindo a rede, às vezes teve um momento que a Vivian estava sem luz, ficamos bem dentro do tempo. Agradeço a participação de todos, de vocês, de todos que estiveram conosco, e é isso aí, ao serviço. Vivian, querias algum comentário? Na verdade, apenas pedir desculpa pelo transtorno para quem tentou assistir ao vivo, né, que por alguns instantes a conexão falhava, mas a gravação completa vai estar presente no canal do YouTube e também no site do Cezan, sem os cortes. Tá ótimo, obrigada, e espero contar com vocês num outro momento, dando continuidade a esse tema que é tão atual para todos, né? Então, tchau, tchau, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada. Obrigada.